a inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, a reinserção dessas pessoas, eu vibro como se fosse um gol. Minha pátria amada, idolatrada, um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que vi ela jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do... Comecei o futebol em 89, né, ainda, né, nas categorias fraldinha, né, do Corinthians. Eu fui descoberto por um treinador de basquete do Corinthians, né, numa final de campeonato escolar em Carapicuíba, e aí essa pessoa chamava Marcelo, né, esse treinador de basquete, e aí ele falou, pô, né, cheio de qualidade, gostaria de treinar no Corinthians? E aí eu e meus pais falaram, lógico, né, somos corintianos, né, e enfim. E aí eu em 90 cheguei no Corinthians, né, no futsal do Corinthians, né, comecei a treinar, e aí no passar dos dias eu migrei pro campo, e aí treinava salão, né, futsal durante a semana, e no final de semana era o futebol de campo, né. Essa possibilidade, esse sonho, que era também um sonho de mudar a trajetória de toda uma família, né, mano? Uma família pobre, família humilde, pessoas, né? Meu pai estava recomeçando também uma vida, fora, né, da contravenção do jogo do bicho. Então a gente enxergamos ali que ali era uma oportunidade de uma transformação de uma família, né? As coisas foram acontecendo, né? Então eu fiquei dentro do Corinthians, nas categorias de base do Corinthians, durante 5 anos, né? Porque a gente já era instigado a que faria e daria certo, né? A gente já era instigado naquilo ali. Nós já era cobrado também de resultado, né? Você vestir a camisa do Corinthians não é fácil não, mano. Eu tive bastante oportunidade. Eu tive a oportunidade de conhecer e jogar com muitas pessoas que conseguiram chegar, tanto que jogou comigo quanto adversários, né? Eu lembro muito disso aqui, é muito vivo, né? Quando a gente jogava Corinthians, futsal e Ipiranga, né? Que lá no Ipiranga o Thiago Mota jogava no Ipiranga. E nós fomos da mesma época, né? Depois eu tive a oportunidade em 98 de reencontrar com ele no Juventus, uma passagem que eu tive rápida pelo Juventus. Mas era todos sonhando com a mesma coisa. Então assim, né, eu tive o Rubinho, era o nosso goleiro do futsal, né? O Zé Elias era juniores no Corinthians na época, e o Rubinho jogava nas categorias de base, né? Teve o Tom, que jogou também, foi centroavante, né, teve no Corinthians, depois, né, era um jogador que a Eurosport, que era na época, né, uma agência de atletas, né, que foi muito forte na década de 90, assim, no futebol, né? Então a gente conseguiu ver essas pessoas, né, o Leandro Gobato, que jogou comigo. O Leandro Gobato teve na seleção brasileira também. É o sonho de todo jogador, né? Porque até mesmo a gente se preparava para isso, né? Se preparava para ser jogador de alto nível de seleção brasileira, para sonhar disputar uma Copa do Mundo. E o Brasil nasce muito talento. Tem muito talento, é muito competitivo. O brasileiro, muitos nascem com esse dom, porque na periferia, muitas das vezes, é o que o jovem tem, que a criança tem, né? Essas movimentação com o futebol, com a música, né? Para tentar sair daquela realidade, para sair daquela vulnerabilidade, né? Porque a gente vive com o crime, né? No dia a dia. E a gente quer sair daquela situação. E quando que a gente olha assim e fala assim, pô, pelo meu talento,
né, pelo futebol, pela música e tal, eu vou sair daquela realidade, vou mudar a trajetória da minha família. Então assim, só que fica muitos, né? Muitos se frustram e enfim, né, acaba se perdendo, como aconteceu comigo, né, mais pra frente, depois que eu saí do futebol, eu acabei entrando em vulnerabilidade e acabei dedicando o que eu tinha de talento, de persuasão, de algumas coisas nesse sentido, de liderança, para viver no mundo da criminalidade, para que a gente tivesse situações básicas de sobrevivência. O bandido foi baleado e preso após perseguição e troca de tiros com a polícia militar no início da madrugada. De acordo com o levantamento, o principal problema é a superlotação. Um bandido de 24 anos foi preso em flagrante ontem à noite. Morreram, conseguiram prender esses 2 homens que mataram. Logo quando eu cheguei dentro do cárcere, me reencontrei com o Hernani. O Hernani, ele tinha jogado na Portuguesa, né? O Hernani. E aí o Hernani olhou pra mim assim e falou, pô, Léo, você veio parar aqui também, mano? Eu falei, pô, Hernani, infelizmente as cabeçadas aí da vida aí, de repente, né, mano, umas atitudes que a gente toma e as consequências são drásticas. Você lembra qual foi o presídio? Sim, foi no pavilhão 1 da Chácara Belém 2. E aí fui rodando, né? E aí eu cheguei no Adriano Marrei, uma penitenciária para cumprimento de pena, que fica em Guarulhos. E ali no Marrei, como eu cheguei para permanência, para cumprir pena mesmo, nós criamos um campeonato entre pavilhões. Fomos lá, conversamos com a diretoria, passamos sobre as responsabilidades, que era importante fazer esse trabalho, né? O esporte, para dar uma quebra daquela rotina do cárcere, um negócio pesado e tal. E aí abriram espaço para nós, na época, e fizemos esse campeonato. E nesse campeonato, eu reencontrei com vários caras, muitos talentos. Nós fizemos um campeonato nessa época, no Marrei, foi em 2009, por aí. Nós fizemos um campeonato no Marrei de alto nível, ao ponto da diretoria da unidade, né, dos chefes de plantão, falar, meu, vamos lá assistir um futebol de qualidade. Hoje a nossa Copa do Mundo, a nossa competição hoje é em busca de ser reinserido novamente na sociedade. Né? A sociedade entender que por alguns momentos perdeu esses talentos, que poderiam estar brilhando os olhos, né, do nosso Brasil, da nossa população, né, que são fanáticos, né, pelo futebol e tal, e por circunstâncias e escolhas erradas, infelizmente, se tornou um vilão dentro da sociedade, né? Então de um talento se tornou, né, uma pessoa rejeitada. E hoje nós, ex-atletas de futebol, que tivemos essa experiência do cárcere e outros talentos da música, enfim, outros talentos, mas agora falando do futebol devido à Copa do Mundo, nós estamos em busca, né, de ser reinserido. Então essa nossa persistência, essa luta, essa crença nossa de conseguir chegar lá na frente é como se fosse um gol de Copa do Mundo. Nunca pensei em me desenvolver para se tornar hoje o empreendedor social que sou. Mas eu vivia de como o futebol você aproveita oportunidades. Eu enxerguei que essa era de repente, a minha única e última oportunidade. E aí eu abracei essa oportunidade que foi me dada através do Gerando Falcões com o Edu, né? E aí eu abracei essa oportunidade e aí eu comecei a construir, né, articular as jogadas, né, para que a gente pudesse chegar em gol. Todo dia é um jogo de futebol, é uma partida de futebol que nós estamos disputando e a gente quer chegar no resultado, quer dar resultado, né? Então é como se fosse uma competição de pontos corridos que você tem que somar todos os dias. As pessoas muitas das vezes enxergam que a gente está ajudando, né?
Só que nós estamos sendo super ajudados quando a nossa responsabilidade é essa, né? Então, hoje, né, a gente enxerga que a gente pode contribuir muito mais. A gente tem muito mais o que fazer, a gente tem muito, né, campo para percorrer, a gente tem muitos jogos para realizar nessa competição de pontos corridos que a gente tem que somar todos os dias, né? E assim, eu sou feliz pra caramba, né? Eu tenho minhas limitações, né? Mas você não precisa saber de tudo, mas você precisa ter o telefone de quem sabe, né? E aí, muitas das vezes, hoje, o Recomeçar e todo o trabalho que a gente vem fazendo com os egressos, com a Oportunitar, com o Espaço Oportunitar, com o Bazar, enfim, né, com o trabalho aí com as unidades da Rede Gerando Falcões e outras organizações sociais, né, faz com que a gente marque gols, crie jogadas, crie lances todo momento, e isso nos alimenta, isso nos fortalece, e tanto eu quanto tantas outras pessoas, eu acho que tem muito a contribuir ainda com a sociedade, sabe? E nosso time é um time de pessoas talentosas, né, que tem condição, né, de causar impacto social, e nós, no linguajar do esporte, vamos continuar atacando em bloco, né, atacando marcação alta, né, então para que a gente possa, de uma certa forma, sufocar, né, o nosso adversário, que são as dificuldades, o preconceito, né, esses que são os nossos adversários, para que a gente possa mostrar que a gente tem condição sim de dar muito resultado.